Olá, amigos e amigas, bem-vindos de volta aqui ao Calçadão. E quem está pedindo pela ordem hoje é ela, a urna eletrônica, urna bastante atacada recentemente em questionamentos que, será que só eu acho isso demodê? Mas quem pode falar sobre isso é o juiz forano Kennedy Vasconcelos Júnior. Kennedy participou como investigador de um teste público das urnas eletrônicas realizado pelo TSE, ainda está realizando na verdade. Ele participou da primeira etapa que aconteceu na semana passada. Kennedy viu como funciona a urna por dentro, por dentro mesmo, abriram a urna na frente dele e ele também teve acesso ao código-fonte e todo o funcionamento do sistema eletrônico brasileiro, o sistema de voto eletrônico brasileiro. E o Kennedy me disse que ele considera as urnas confiáveis, mas é melhor você ver por que ele considera isso na entrevista que vem logo em seguida. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Kennedy, você está em Brasília, me conta o que você está fazendo por aí, cara. É isso mesmo, cara. Fui um dos selecionados, né, para o teste TPS 21, que é o teste de segurança público das urnas eleitorais do ano que vem. E estou aqui fazendo parte desse processo. A minha sessão termina hoje, né? Foram divididos em duas etapas, né? Hoje, do dia 11 a hoje, no dia 15, foram feitos a primeira leva, né, da sociedade civil com algumas outras organizações, e na semana que vem, a partir de segunda, vai ser a Polícia Federal e alguns outros órgãos públicos e mais uma leva de pessoas da sociedade civil também. Então vamos amarrar isso aqui, Kennedy. Então, em meio a tantos questionamentos sobre a legalidade, a segurança das urnas eletrônicas, o TSE organizou uma seleção pública em que chamou representantes da sociedade civil para avaliar exatamente essa segurança das urnas eletrônicas. E você passou nesse processo. Como é que foi esse processo de seleção? Como é que você chegou até aí, Kennedy? Então, na verdade, eu vi o ministro Barroso, né, fazendo um chamamento público na TV aberta mesmo. Entrei no site e comecei a preencher, assim, foram bastante documentos, né, tive que assinar vários termos de responsabilidade, enviar vários documentos, esperar o processo acontecer, mas de todas as organizações públicas que já tive a oportunidade de participar, foi com o maior tempo de resposta e com o melhor feedback, assim, o tempo todo, sabe, qualquer dúvida, desde a época da inscrição até hoje, sempre foram prontamente atendidas, sabe, assim, eu fiquei realmente impressionado. Exatamente como você falou, não só pelo fato dos burbúrios que acontecem com relação à segurança das urnas eleitorais, foi feito esse chamamento. Esse chamamento público ele ocorre desde 2009, se eu não me engano, salvo engano, tá? Não é uma novidade, não é por causa desse questionamento. Não. Isso já é um processo mesmo que acompanha muitos anos, né? Tanto as instituições públicas, privadas, Polícia Federal, MP, CGU, os partidos, a sociedade civil organizada, não organizada, enfim, a OAB. Então, sempre foi um evento aberto, né? Para que sempre pudesse ser auditável durante esse processo. Então, a única novidade que temos esse ano é a abertura do código-fonte antes de um ano, né? Antes era sempre 6 meses antes das eleições, né? Porque o código-fonte é todo o funcionamento da urna ali. Então, agora foi feito um ano antes das eleições, no último dia 4, se eu não me engano. E vocês também tiveram acesso a esse código-fonte. O que foi apresentado para vocês? Antes de eu te fazer a pergunta, Cabal, se você confia na segurança das urnas, eu queria saber que você está aí desde segunda-feira. Vão ser 5 dias essa primeira etapa, com esses representantes da sociedade civil. E o que foi apresentado para vocês, para que vocês possam atestar a funcionalidade e a segurança dessas urnas eletrônicas? Olha, sendo sincero, foi apresentado absolutamente tudo. Desde os códigos-fontes, que eu sinceramente não entendo, tá, sobre o código-fonte, os códigos de programação mesmo, de funcionamento, a gente tem acesso, tem um computador exclusivo, só eu utilizo a máquina 2, né, de uma salinha de vidro aqui no subsolo, bem, todo misterioso, assim, sabe? Sim. Você chega, passa por várias revistas, é um nível altíssimo de segurança, só fiquei muito impressionado também, porque, nossa, tem que lacrar o celular desligado, tem detector de metal na porta, tudo de vidro para ser transparente, os técnicos ficam logo ao lado para dirimir qualquer dúvida, cara. Isso é muito interessante, sabe? E aí os técnicos que eu digo são os programadores que criaram mesmo o sistema. Uhum. Né? Então eles estão ali para... Não, peraí, isso aqui é engraçado que eles falam, isso aqui eu fiz pensando nisso, e a equipe pensando naquilo. Eu falei, caramba! Então é todo um conjunto de
de técnicas e normas, mas também um conjunto, vamos colocar, de tratamento psicológico, né? Você vai ficar mais confortável para o eleitor. Eu falei, caramba, os caras pensaram no conforto na hora de votar. Enfim, para não me perder aqui na sua pergunta. E antes de falar também da minha confiabilidade das urnas, né? Como eu cheguei e como eu vou sair, eu gostaria de falar um pouquinho mais do processo, porque ele vai funcionar da seguinte forma. Nós fomos chamados aqui para o TPS. O TPS é um teste onde os envolvidos, né, os participantes, fazem análise de todo o processo. Existem os alvos, do qual eu não posso divulgar por causa do termo. Eu tenho até aqui alguns documentos, algumas coisas que eu posso compartilhar, outras que eu não posso. Mas em si, existem 3 novos incrementos de segurança das urnas eleitorais, né? Assim como novas urnas eleitorais que entrarão mais modernas, com interfaces diferentes, e onde a gente propõe ataques àquilo que a gente percebe ali de vulnerabilidade. Sim. Né? Se a gente identificar alguma vulnerabilidade, existe um processo para isso, né? Para a gente conseguir... enfim, não pode ser divulgado antes de passar pelo processo deles, né, de avaliação e para ver se realmente, enfim, não interfere em alguma coisa. Eu não sei, não entendi muito bem, eu sei que eu assinei com essas regras, né, se encontrar alguma vulnerabilidade, tem que passar pelo crivo e depois sim pode ser divulgado na íntegra e tal, mas primeiro tem que ser sanado o problema. É isso, esse critério. E logo em seguida a gente propõe esse ataque, né? Seja no hardware, no software ou em alguma parte da programação ali. Eu, sendo bem sincero, entendendo todo o processo, desde a da programação das urnas eleitorais, eles abrindo as urnas eleitorais para a gente entender como ela funciona por dentro, né? Todo o processo, eu não quis propor um ataque, porque, na minha opinião, ele ficou constatado que seria basicamente impossível, tá? Seria muito difícil, até hoje ninguém conseguiu quebrar realmente, mudar votos na urna e nem nada disso, né? Conseguiram alguns outros problemas técnicos, até o sobrenome é Aranha, de uns participantes também anteriores, ficou até famoso, sim, da USP e tal. Mas aí agora eu pensei em propor melhorias no processo. Então ontem eu protocolei um documento, tá até aqui, ó. Acho que eu posso mostrar esse documento, não tem problema nenhum, é público. Eu protocolei um documento sobre a melhoria do processo, e aí a melhoria do processo que eu indiquei foi a tecnologia blockchain, que é a mesma utilizada nas criptomoedas, né? Exatamente. E aí eu ainda não posso falar os detalhes todos, porque eu ainda vou entregar um formulário e tal, claro, mas eu tô louco por divulgar isso. É uma brincadeira que eu sempre faço, né? É uma brincadeira que eu sempre faço. A gente confia todo o nosso dinheiro ao ambiente digital e muitas vezes surgem dúvidas acerca da confiabilidade da urna eletrônica, que também, aliás, para além disso, ela está fora do ambiente da internet, ela está no ambiente digital mais restrito, né? Mas essa sugestão eu acho bacana, porque é uma tecnologia extra, que se a gente confia no nosso dinheiro a essa tecnologia, por que não somar as urnas? Mas você falou, Kennedy, que você não fez pessoalmente nenhuma proposta de ataque. Mas eu não sei, você está com um grupo aí de representantes da sociedade civil, vocês fazem essa avaliação junto? Você sabe se alguém fez proposta de ataque e se esse ataque teve algum resultado positivo ou negativo contra as urnas? Olha, sendo bem sincero, existem... A maioria dos nossos representantes são de advogados, né? Tem bastante participantes advogados, e existem outros técnicos lá também, mas acaba que fica um pouco restrito, assim, né? Porque cada um fica ali na sua máquina, com as suas anotações, tirando dúvidas. A gente tem exercícios em grupo e tem exercícios também como um todo, né? Mas acaba que eu tenho certeza que no meu grupo, ao menos 3 ataques surgirão. Não sei em qual etapa, não sei em qual âmbito isso vai se dar. Sim, esse ataque não é feito, esse ataque não é sugerido na hora e feito na hora para vocês verem, não. Esse ataque vai ser na construção do processo. Isso, e aí a gente voltaria na próxima semana, né, ou no próximo mês, de acordo com o edital. Então, essa primeira etapa é de conhecimento desse código, né, desse código-fonte. E logo em seguida, essa proposição de ataque. Vou ser bem objetivo agora. Você sugeriu um incremento nas urnas eletrônicas, uma melhoria, uma tecnologia a mais de proteção. Isso quer dizer que você não confia nas urnas eletrônicas
como elas são apresentadas hoje e como elas foram apresentadas nas eleições até aqui, ou é só uma melhoria para uma segurança que já existe? Você crê ou não na confiabilidade das urnas eletrônicas depois de ver isso tudo, Kennedy? Bom, cara, eu nunca tive dúvidas com relação à confiabilidade das urnas eleitorais, sendo bem sincero. Já participei do processo eleitoral, inclusive em 2020, Sim. Mas eu nunca tive essa dúvida das urnas. Depois, houve vários burburos, eu comecei a pesquisar, falei, pô, será mesmo que aconteceu alguma coisa? Porque, né, a gente que às vezes trabalha com tecnologia, a gente está um pouco mais inteirado no campo digital, entende que não existe no campo digital, no campo da tecnologia, coisas invioláveis. Sim. É por isso que o TSE, ano a ano, faz centenas de incrementos, assim, enfim, não sei se pode falar isso, mas assim, o número, não vou falar o número, mas o tanto de incrementos que a gente encontrou lá de chaves e que são dobradas, né, é muito sinistro, assim, mesmo. De um corpo técnico extremamente jovem, sabe? É muito legal, assim, a galera... Tanto que os sistemas aqui tem tudo nome de Guerra nas Estrelas, sabe? Jedi é um sistema bem legal. E a sala deles, assim, as salas secretas, onde eles fazem a contagem da presidencial, assim, que todo mundo coloca como sala secreta. É uma sala comum, só que cheio de desenho animado, cheio de bonequinho da Marvel, é bem legal. É um ambiente mesmo, bem interessante, cara, de construção legal. Isso, exatamente. Bem legal. E aí, na verdade, o meu incremento vem até para quebrar essa falta de confiança com relação às urnas eleitorais. Porque se a gente tiver 0,0001% de margem, isso sempre vai dar margem. Né? Então, 0,01 de milhões quanto mais de pessoas falando zeros, é muita coisa. Quanto mais zero a gente colocar à direita aí, maior a sensação de confiabilidade. Eu acho bacana você falar isso, Kennedy, que inclusive você citou aí. Você é um cara que é bastante politizado, né? Eu já conversei com você em outras oportunidades, quando você fez parte desses grupos que tentam renovar a política local. Você mesmo disse aí que você foi candidato nas eleições passadas aqui em Juiz de Fora a vereador, salvo engano, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, pelo Cidadania. Enfim, você é um cara que tem interesse pela política. Então você não chega aí com olhos de leigos para fazer essa análise, né? Você já chega com uma bagagem um pouco maior para fazer essa análise e para sair com essa certeza de que, de fato, as urnas... A gente pode confiar nas urnas para escolher nossos representantes. É isso mesmo, cara? Sim, inclusive nas próximas de 22 podem confiar mesmo. Assim, no meu ponto de vista é inviolável, assim, mas dos outros técnicos lá, inclusive tem até um rapazinho lá, que eu não vou citar o nome dele, que ele é meio hacker, assim, meio quietinho, e eu falei assim, e aí, cara, como é que ele? Ele falou assim, cara, muito difícil, assim. Nossa, e ele entra em várias telas, assim, tudo colorido, vários números, eu falei assim, o que é isso? Vai explicando, assim, eu falo assim, cara, isso daí tem que ser algo, sei lá, uma super máquina, um computador quântico, não sei, alguma coisa assim. Mas a otimização do processo, ela tem que ser contínua. E essa questão da politização também, cara, é mais da questão da gente obter um pouco de conhecimento e levar isso adiante da forma mais simplificada possível, assim, sabe? Claro. Eu acho que esse é o meu papel, eu me coloco sempre nesse âmbito. Já vou sair daqui já fazendo isso, já estou fazendo isso individualmente com vários amigos que são também formadores de opinião, que são líderes em alguma região, em alguma coisa, em algum processo. Então, acho que esse olhar replicador, para mim, é o essencial. E acho muito importante a gente dar visibilidade para essa sua participação. Quer queira, quer não, é um representante de Juiz de Fora que está em Brasília para testar a segurança das urnas. Principalmente dar visibilidade para isso nesse momento em que a desconfiança das urnas é usada como ferramenta política, ferramenta de busca pelo poder. Eu acho importante a gente ressaltar isso, que a gente chegou até aqui, as urnas já estão desde 94, salvo engano, né? Já desde 96, perdão. 96. Elas começaram em 94, começaram a ser estudadas em 94 e foram implementadas junto com as Forças Armadas e outras associações. Exatamente. Em 26. Inclusive, cara, eu tô aqui atrás do plenário, aqui que acontece as sessões do STF, aqui você vê na televisão, assim, tá bem vazio, mas o lugar é muito legal. Aqui inspira a história o tempo todo, sabe? Tem vários museus, assim, vários detalhes históricos, é muito demais, assim, é uma experiência incrível. E os próprios funcionários também, o tempo todo estão dispostos a, vem cá, vamos conhecer uma parte daqui, vem cá, vamos fazer aquilo, assim, de todos, desde a moça da faxina até o porteiro, até o segurança, até a polícia interna, todos extremamente, assim, solícitos e, sabe, buscando ajudar ou, enfim,
Em nenhum momento senti nenhum atrapalhamento por parte deles assim, ou esconder alguma informação. Na verdade, eles dão até mais informações do que a gente pede. Mas aí uma coisa, cara, já que você tocou nesse ponto, e aí eu gostaria de falar realmente sobre a politização desse tema, eu acho isso um grande perigo, assim, né? Quando a gente tem um presidente, né, que é o órgão máximo de um país, falando que as urnas não são seguras, isso traz uma instabilidade como um todo mesmo, pela confiabilidade, né? É como se fosse um médico falando, olha, você tem que tomar esse remédio para curar essa doença, e as pessoas confiam nisso, né? Até certo ponto, pelo fato do notório saber, pelo fato de estar ali no meio, e talvez serem um pouco leigas na questão política, mas desde 2013, né, a política vem tomando um rumo mais popular, por assim dizer, e eu acho isso muito bom, mas ainda temos muito ao que caminhar. Eu digo o seguinte: conheçam os processos mesmo, conheçam quem falam e o que falam, e chequem as informações. As urnas não são inseguras, as urnas são muito seguras. Eu saio daqui com um olhar de confiança ainda maior sobre isso, e eu acho uma lástima nós temos um presidente da República hoje, enfim, inclusive um fato, né? A gente foi visitar a Praça dos Três Poderes, aí sempre passa um carro gritando alguma coisa assim bem alta e dá um eco, fala assim, caramba, então isso demonstra que tem muito apoio ao presidente, né, de certo modo, mas também uma galera já despertando e falando, opa, não é isso que o Brasil merece, não é isso que o Brasil quer, e essa politização, infelizmente, descredibilizar instituições democráticas, cara, isso para mim é um perigo, é um risco muito grande, sabe? Então eu ressalto e reconfio com relação à confiabilidade das urnas eleitorais. Você falou uma coisa bacana, é que desde 13, né, a política tem se tornado mais popular. Só que eu acho que a gente ainda tem que evoluir para que ela deixe de ser tão passional e passe a ser mais racional, né? A gente tem que ter um pensamento maior no que a gente apoia e não apoia. Basta ver o exemplo dos Estados Unidos, né, em que um presidente da República questionou os resultados das urnas, que depois foi comprovado que não houve fraudes, e isso resultou, inclusive, em mortes naquela invasão ao Congresso americano. Enfim, Kenneth, deixo aqui aberto se você quiser acrescentar mais uma coisa. Agradeço muito pelo papo. Quando você voltar, qualquer novidade nesse processo, se você quiser contar pra gente, a porta está aberta, beleza? Se você quiser acrescentar alguma coisa ou despedir, fica à vontade, irmão. E agradeço, com certeza eu vou estar retornando para Juiz de Fora e em contato constante, né, tanto com as mídias, tanto com os jornais, para explicar um pouco mais desse processo e explicar um pouquinho mais desse incremento aí também que eu pretendo, né, já fiz até a solicitação aqui para montar uma equipe de sugestão de melhoria desse processo, não por não confiar no processo que foi apresentado, mas por questões mesmo de incremento, e até porque, cara, o que eu gostaria de propor é que um dia, lá na frente, daqui a algum tempo, a gente consiga votar até pelo celular, com essa tecnologia blockchain. Então, eu acho que isso vai trazer uma confiabilidade, né, com o processo que a gente está montando aqui. Até tirei algumas dúvidas com os próprios técnicos mesmo, para eles me orientarem nessa questão. Mas eu acho que vai trazer muito mais os jovens para dentro da política de novo, né? E aí a política participativa, cara. Nossa, eu comecei a votar com 16 anos e sempre instigo qualquer jovem a votar também cedo e tal. Então, eu queria até mostrar aqui, ó, o nosso crachazinho de investigador. E é muito da hora quando a gente chega na portaria, somos investigadores, as pessoas tratam a gente super bem, assim, sabe? Muito legal. Então tá sendo um processo maravilhoso. Muito obrigado pelo espaço, cara. Eu que agradeço, Kenneth. Essa ideia de levar a eleição para o nosso celular, inclusive, é defendida pelo ministro do TSE, o Luiz Roberto Barroso. Enfim, mas é uma discussão futura e a porta está aberta para novos papos, amigo. Obrigado, cara. Até a próxima. Muito obrigado, cara. Até mais.